Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. A nossa entrevistada de hoje, vamos bater um papo muito gostoso, muito agradável, com Carol Estrela, escritora, blogueira, jornalista, um talento nato que vocês vão ver no decorrer do nosso bate-papo, uma pessoa incrível, com milhões de ideias, autora de vários livros já, nova, 20 e pouquinhos anos. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos falar de Bienal também. Como eu já falei, esse mês todo vai ser de Bienal. A gente está promovendo os escritores que quiserem vir conversar com a gente sobre a Bienal, que estarão lá na Bienal, escrevendo, autografando, recebendo, quem quiser participar, de 3 a 13 de setembro, no Rio Centro, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Carol, muito obrigada. Vamos falar sobre seus livros, vamos falar sobre você, como você começou, né? E vamos depois, em primeira mão, lançar aqui o seu livro que você vai estar lá na Bienal, né? Então, como que começou essa linda trajetória sua de já 5 livros lançados? Bom, primeiramente, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu comecei em 2010, eu estava me formando na faculdade de jornalismo e fiquei com muita vontade de escrever alguma coisa, escrever sobre a minha adolescência, mas eu não tinha ideia nenhuma. Então, eu resolvi olhar nos meus diários antigos e surgiu a ideia de escrever sobre o meu primeiro amor, que foi muito sofrido, 15 anos, aquele drama adolescente profundo. E eu resolvi escrever. Peguei todas as minhas cartinhas da época, porque eu trocava muita cartinha com garoto, trocava envelope, trocava o guardanapo do primeiro encontro. Tinha aqueles papéis de cartas desenhadinhos, isso, né? Não, na verdade, ele fazia a prova de física, matemática, e atrás da prova ele escrevia uma cartinha para mim e jogava debaixo da sala. Olha! Porque a gente era de ano diferente, estudava no mesmo colégio. Então, aquela recordação ficou dentro de mim muito forte. E eu resolvi escrever o primeiro livro, Garota Apaixonada em Apuros. Eu troquei os nomes dos personagens para não ter problema. E fui criando a história. E na época que eu lancei, eu lembro que foi um sucesso. Eu lancei aqui em Niterói, no Pascoal Carlos Magno. E todos os meus amigos foram, né, para poder saber quem eram eles, os personagens do livro. Garota Apaixonada em Apuros, esse livro aqui. Foi o teu primeiro livro, foi né? o primeiro livro, 2010. 2010. Só que não tinha essa capa. Era outra capa que eu idealizei com um designer gráfico que me ajudou, porque eu fiz de uma forma totalmente independente. Eu imprimi 1000 livros, fiz a revisão, contratando cada profissional, assim, eu não conhecia nada, mas eu tive muita ajuda na época e eu idealizei a capa, uma rosinha, e essa aí já é a segunda edição, que foi pela editora Matrix. E como que foi lançar um livro totalmente independente, né? Você ser nova, né? Você teve ajuda da sua família, de amigos, com certeza. Como que foi essa trajetória aí do início? Olha, foi uma experiência muito louca, porque eu estava na faculdade, estava com a ideia de ser apresentadora de televisão e de uma hora para outra eu virei para minha família e falei, vou lançar um livro de uma forma independente, me ajudem. E meu pai sempre me apoiou bastante, sempre me ajudou, a minha veia artística. Tudo bem, eu te ajudo. Então a gente imprimiu 1000 livros, porque ficava mais barato o custo. E eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer com esses 1000 livros? E fui batendo nas bibliotecas aqui de Niterói, nas escolas públicas. Tudo por iniciativa própria, você foi, você procurou a diretora do colégio, levou o seu trabalho. Levei a oficina Escrever é Legal. Eu criei também uma oficina para poder divulgar o livro e incentivar a leitura nas escolas. A gente também vai falar disso mais para frente. Você trabalha com palestras, né? Isso, oficinas de escrita. Oficina de escritas, né? Muito interessante. Depois de Garota Apaixonada em Apuros, a gente tem a série Garotas, né? Isso, Apaixonada. Garotas Apaixonadas. Aí depois o segundo, Garotas... É o Garota Apaixonada Apaixonada em Férias, confundi o terceiro. Em Férias. E como que foi esse segundo momento aí? Ela é sequência, não, né? Outra? É sequência. É sequência? Tem uma história engraçada desse, porque foram os blogs que me ajudaram a escrever essa história. Porque o Garota Apaixonada em Apuros é focado no amor da personagem, da Gabi, as paixões, os dramas da adolescência. O segundo livro, os blogueiros leram e me deram feedback pedindo para escrever sobre a amizade das amigas de Gabi, aquele sentimento profundo que tem entre meninas que são muito amigas e grudadas. E eu resolvi escrever o Garota Apaixonada em Férias por conta dessa opinião dos blogs. E ficou bem legal. Levei as meninas para passear umas férias de verão em Búzios, com muitas confusões, todas têm uma personalidade diferente. E assim
É ficou o importante livro. você trazer para o livro uma situação do cotidiano, né, Carol? A gente estava conversando aqui na importância de você se identificar com algum personagem desse, né? Você já teve algum retorno de leitor sobre isso? Ai, muitas vezes. Vários dos meus personagens são baseados na minha vida, nos meus namorados, amigos, então já tem uma identificação grande minha com os personagens. Mas os meus fãs o tempo inteiro me mandam perguntas, tipo, aquele personagem sou eu, ou aquela, você escreveu a história da minha vida. Então, o tempo todo, cria identificação porque os personagens são brasileiros, são daqui de Niterói ou do Rio também, e são bem adolescentes. Eu uso muito a linguagem do jovem de hoje em dia. Não boto gírias, muitas gírias, nem palavrão, porque eu não gosto. É uma coisa minha. Mas eu tento aproximar ao máximo o jovem com os personagens, cor do cabelo, bem brasileiro, formato de corpo, dúvidas de adolescente, essas coisas. Assim. Muito interessante. O terceiro, Garota Apaixonada... Para Sempre. Para Sempre. Nós vamos ver algumas imagens dos livros e a gente vai ver Garota Apaixonada para Sempre. E a gente também vai ter Entre Dois Amores, que é o seu querido agora, lançamento na Bienal, muita divulgação. Vamos divulgar todos eles na Bienal. O trabalho da Carol, muito bonito. Sim, esse romance em contos eu escrevi com muitas amigas, blogs, internet. Aí a gente resolveu escrever em conjunto, Garota Pop, meu queridinho também. Foi um sucesso. Cada livro é um filho, né, Carol? Aí o Garota Apaixonada para Sempre. O Garota Apaixonada para Sempre. Eu amo essa capa, uma das minhas preferidas, por causa da cor. Lindo, lindo. Ou Em Férias também. Férias. Essa série Garota é um sucesso total, né, Carol? Graças a Deus. Muito, muito bem divulgada, muito badalada já nos colégios. Esse trabalho que você faz... Esse trabalho que você faz nas escolas públicas e particulares também. Esse aí é o lançamento que a gente vai ter agora, no momento. Na próxima Bienal, né? E a expectativa, Carol, de lançar um livro na Bienal? É a primeira vez que você lança na Bienal? Não, já é a terceira. Nossa, olha que espetáculo. Já é a terceira. Falei que é um talento aqui, um prazer trazer você aqui pra gente. Mas o nervosismo é o mesmo, viu? A ansiedade é a mesma. Eu tento todo ano controlar, não comer muito chocolate, aguentar, fazendo exercício físico. Mas é um filho, é um trabalho que a gente fica meses elaborando, projetando, conversando com a editora, negociando. Então, cada lançamento tem uma expectativa diferente e tem uma situação diferente. É uma história diferente que o público vai ver, eu tenho que ver se vão aceitar, se não vão aceitar, como é que vai ser. Então, é bem tenso, mas é muito prazeroso. Eu adoro lançar livro. E como que é a relação do escritor com a editora num evento desse porte, como é a Bienal? Eles promovem, eles divulgam. Eu vi também que você vai ter um momento no dia 12 de setembro. Aqui. Dia 12 de setembro, né? Uma roda de escritores. Isso. Como que é esse evento? Vai ser um bate-papo com 2 escritores paulistas, nacionais também, que escrevem ficção. A Fernanda França escreve romance e o Ricardo Ragazzo escreve distopia. Bem diferente também. São autores da editora Planeta, eles vão abrir um espacinho, normalmente eles montam uma mesinha com várias cadeiras e chamam blogueiros para poder conversar sobre os nossos livros, e é muito bacana. Ano passado teve também na Bienal de São Paulo, foi um sucesso, e esse ano eu estou planejando cantar até o funk literário lá, já falei, pode deixar um espacinho para mim que eu vou dar meu show MC Estrela na Bienal. Funk literário, a gente também vai conversar sobre isso. A gente viu um vídeo seu também cantando num colégio, né? Como é que foi isso, cara? Ai, foi uma loucura. Eu invento cada coisa. Na hora que eu estou escrevendo, eu não imagino que eu vou fazer isso depois. Mas aí eu tenho a ideia, falei, não, já que eu escrevi um funk, que tal cantar nas escolas para poder incentivar mais ainda os alunos? Porque a personagem, ela fica em recuperação em português e o vizinho vai ensiná-la. E ele cria esse funk, porque ele é músico, tem uma banda cover do One Direction, e ele cria esse funk para poder incentivá-la. E ela fica assim, maravilhada, ela adora, se diverte. E eu falei, vou cantar
cantar. Então, já cantei num evento de leitores e foi um sucesso, todo mundo cantando, batendo palma. Ai, meu Deus. E agora eu cantei numa escola pública também e foi muito legal, a turma inteira batendo palma, cantando, os alunos me ajudaram e eu planejo cantar em outros lugares também. Esse trabalho que você faz também Carol também é palestrante em colégios, de incentivo à escrita, né, Carol? A leitura, a escrita, pessoa, quem lê bem escreve, quem lê bastante escreve com certeza bem, né? Esse trabalho seu nas escolas de palestra, como que é? Você entra em contato com a diretora, como que é? Faz um passo a passo para a gente. Eu comecei em 2010 entrando em contato com as diretoras, ou com a bibliotecária, ou indo também nos colégios que eu estudei, aí elas recomendavam para outras e para outras. Comecei nas bibliotecas públicas aqui de Niterói, então ficou mais fácil porque elas viam o meu trabalho e recomendavam uma para outra. Agora eu já tenho uma lista grande de escolas que eu já fui, já visitei, então eles sempre me chamam para repetir na Feira do Livro ou em algum outro momento, e eu entro em contato, às vezes, com algumas que os alunos me pedem. Por favor, vai na minha escola. Eu peço, então me dá o telefone da sua diretora para eu entrar em contato e combinar a palestra, combinar direitinho como é que vai ser. E você tem um retorno bom dos alunos? Você vê interesse dos alunos em participar? Eles participam, perguntam, interagem com você? Sim, também porque eu não deixo ninguém quieto, né? Eu chego lá, eu fico... Aqueles mais bagunceiros são os que eu puxo para perto de mim. Eu tenho as técnicas para conversar com os jovens. Então, eu vou fazendo bagunça, vou conversando, vou chamando a atenção. Aí ninguém dorme, ninguém fica quieto, todo mundo interage bastante comigo. E depois tem um retorno bom, porque eles vão nas livrarias, compram meus livros, ou então vão na Bienal e falam, te vi na minha escola, vim comprar seu livro. Pode não comprar na hora, mas depois estão sempre procurando, me adicionando no Facebook e divulgando bastante. E os professores também te dão retorno. Eu li que os professores também te dão retorno, dizendo que aquele aluno não gostava de ler, começou a ler seu livro. Que retorno bom. Isso aí para você deve ser muito gratificante. Sim, né, algumas escolas adotaram o meu livro. Então, eu trabalho por conta de professores que acreditaram nos meus livros, no meu trabalho. Então, o retorno foi muito maior. Então, quando elas vêm falando, nossa, a minha turma inteira leu o seu livro, até os alunos mais bagunceiros gostavam, até os meninos, que já é mais difícil de ler livro com personagem feminina, eu fico honrada, muito feliz. E o que te motiva isso, Carol? Eu sei que tem muita coisa que social dentro de você, que você coloca para fora. O que te motiva a levar a leitura, levar a escrita para esses jovens? Eu tenho desde pequena. Eu comecei com teatro, fazia um monte de atividade. É porque o Brasil, acho que o mundo inteiro, né, precisa muito de cultura, incentivo à leitura. E não só, claro, leitura também, mas eles precisam muito de carinho, amor. Falta muito isso nos jovens que eu vejo, principalmente em escolas públicas que eu vou. Então, às vezes, um sorriso, um abraço, uma atenção que você dá para aquele aluno, você modifica o dia inteiro dele. Então, eu tento levar, assim, os meus livros, o papo sobre livro, sobre mercado, sobre isso tudo, e também um pouco que eu puder fazer por aquele aluno naquele dia, de dar, passar uma energia positiva para ele, eu tento fazer para poder alegrar um pouco a vida desses jovens. Com certeza, eu imagino que esse trabalho de palestra que você faz seja muito importante e o colégio, com certeza, deve pegar esse gancho e fazer daí um trabalho maior, interno, né, com as crianças. Você também tem um blog, escreve para um blog, né? E estava conversando aqui comigo da importância do blog para o escritor, né? O retorno, o feedback que o escritor dá para vocês. Esse trabalho de blog, como é que é? Nossa, é enorme. Eu tenho muitas amigas blogueiras. Nós nos reunimos sempre nas bienais, assim, aquele grupo enorme, com lanche, com tudo. A gente troca ideias sobre os livros nacionais, sobre os meus livros, e elas divulgam muito, ajudam bastante o autor nacional. E agora eu tenho um fã-clube, o Reino Estrelático, as minhas estrelinhas, que elas me divulgam também, fazem vídeo para mim, e criou-se uma união entre as adolescentes. Elas têm entre 12 e 15 anos, e uma se tornou amiga da outra, e agora uma vai na casa da outra por conta dos meus livros. Eu achei isso sensacional. Uma está com um problema aqui, uma de São Paulo, outra do Rio, outra de Brasília. Uma está com problema aqui, a outra ajuda virtualmente, liga. Não chora não fica triste com a sua família, que não. Incrível. Vamos ler Garota Apaixonada para ficar melhor. E elas me contam tudo isso, eu fico, meu Deus, eu consegui fazer isso com adolescente. Que incrível. Muito lindo. Carol, a gente vai ver umas imagens também do seu trabalho
nas escolas, que a gente está enfatizando isso pela importância social que isso tem, né? Se levar um livro, você ter o retorno da diretora do colégio, dos alunos. Ah lá, aquele... Foi na feira de Joinville. Olha, o Brasil Brasil todo, em Valença, né, Carol? eu já viajei bastante, pretendo viajar mais. Em Valença, com 2 escritoras muito boas também. Foi na Bienal de São Paulo do ano passado. São 2 blogueiros muito famosos. Olha que da internet. Eu converso com todo mundo. Essa interação é muito boa, te dá um retorno bom para você trabalhar, né, um projeto Carol? no UFRJ também, esse projeto bem legal, esse auditório roxinho é lindo. Sou apaixonada. Também foi lá um projeto de leitura com uma escola pública que me conheceu na Feira da Finilige, eles me pediram para participar desse projeto, essa ponte que eu falei. Isso aí foi o lançamento do Garota Apaixonada para Sempre na Livraria Cultura. Foi muito legal, essa livraria é linda, vale a pena conhecer. Aonde é? Também. No centro do Rio. Isso aí foi na Felicitar, em Itaboraí. Nossa, uma feira maravilhosa. Eu amei. Mais de 200 jovens conversando comigo. Muito bom. Na feira de Joinville também, ano passado. Também foi muito legal. O pessoal de lá gosta muito de ler. Que incrível o seu trabalho, Isso aí Carol. foi Finilige, ou Bienal. Já minha memória... São tantos eventos que vocês Pois fazem, não, foi né? Feira de São Gonçalo, olha. Pois Muito bacana. Carol, quem quiser de um colégio, de algum que faça eventos desse tipo, literário, quem quiser contactar você, seu e-mail, né? Seu site, tem um site, tem e-mail, tem o Facebook, fala pra gente aqui. Eu tenho tudo, eu sou super conectada, meu site é carolestrela.com. Eu prefiro até que fale comigo pelo Facebook, porque eu vejo mais rápido. Eu vejo o e-mail também. Mas o Facebook eu estou sempre ligada lá, então eu vejo na hora. Carol Estrela, fácil, a primeira ali. Dá um Google que me acha tudo. Dá um Google que acha Carol Estrela. Você que está interessada no trabalho da Carol, essa talentosíssima escritora, jornalista, blogueira, que falou pra gente que eu sou blogueira de coração, né, Carol? Carol Estrela. Entra no Facebook, você vai encontrar, você manda mensagem para ela que ela vai retornar e com certeza vai fazer o trabalho belíssimo que ela está fazendo. Vamos falar de Bienal? Vamos. Passa para a gente o que você vai aprontar lá na Bienal dessa vez. Que stand que é, que pavilhão que é? Vai ser no pavilhão azul, no stand da Planeta de Livros, na Rua H. Eu não sei a letra direito, porque eu estou super nervosa, eu nem decorei ainda. Mas eu estarei lançando o Entre Dois Amores, meu novo livro, infanto-juvenil, que está lindo, então estou super ansiosa. Eu vou ficar lá das 11 até as 4 horas da tarde, todos os dias, recebendo os leitores. Todos os dias? Todos os dias. Aí eu amo Bienal. Olha. Eu moro até na Barra para ficar mais próximo. Aluga um apartamento na Barra? Não, de uma conhecida minha que me empresta, toda Bienal já sabe, esse período é seu. E a gente estava também conversando com outros escritores que estiveram aqui, que vão de mala, levam mala para a Bienal, que junta dinheiro o ano todo, que não é... As pessoas, os mais jovens que ainda não trabalham, que pega a mesada, que vai juntando para chegar na Bienal, poder comprar o livro que quer, né? Esse evento é maravilhoso, né, Carol? A importância de uma Bienal para um escritor, para os colégios. É um evento de milhões... É fundamental para o escritor, porque é lá que faz os contatos com os outros editores, com outros autores, com outros leitores. Eu consegui as minhas editoras indo nas bienais e conversando com os editores pessoalmente. Então, para os escritores é maravilhoso. Aliás, é para todo mundo. Para o leitor também ter o contato com o autor perfeito. Você trabalha muito, você corre muito atrás e a gente tem acompanhado o seu trabalho. Eu sou cara de pau. Mas eu acho que quando a gente trabalha e a gente acredita no nosso trabalho, o trabalho flui, as coisas acontecem, você corre atrás, você vai ter sempre um colégio de porta aberta para você, vai ter sempre uma diretora, vai ter sempre um shopping, uma feira literária que vai estar te apoiando, que vai estar por trás de você, uma editora cada vez crescendo mais. Quantos livros você já vendeu, Carol? Mais ou menos? Em torno de 7 mil livros, contando com os 5. Quer dizer, com os 5 esse aqui começou agora, contando com os 4. Então, você vê, 4 livros, 7 mil vendidos. Qual a tiragem? Quantos, mais ou menos? Os 3 do Garota Apaixonada, tiragem de 1.000 livros. O Garota Pop, 5 mil. Nossa, olha, isso aí é fundamental, isso é muito importante. Muito. Sua família, muito feliz, muito orgulhosa de você, seu pai que te ajudou desde o início, né?
os amigos. Um orgulho danado. Sim. Eles vão na Bienal, fazem festa. Minha mãe, no primeiro lançamento, se fantasiou também, porque eu me fantasiei de borboleta, ela se fantasiou mãe da borboleta. E ela sempre está me ajudando. Eu tenho 4 irmãs, então todas estão lá distribuindo panfleto, falando. 4 irmãs é fácil falar de garotas apaixonadas, pois é, né, já Carol? Sempre o assunto de casa era esse. E todas são suas leitoras, todas participam muito, são ativas. Minha irmã mais velha, inclusive, ela sempre lê os livros antes de eu mandar para a editora. Ela me dá aquele feedback, me ajuda, é muito bom. Que interessante isso. Eu não tinha pensado, você 4 irmãs, você mais 4, você mais 3? Eu e mais 4, são 5 filhas. 5 meninas. Isso. E todas elas gostam de ler. Como que é seu dia a dia escrevendo? Você se tranca num quarto? Não, agora eu vou... O que te motiva? Como é que funciona isso para você? Eu não sou tão certinha não como os outros escritores. Me vem a inspiração, eu fico pesquisando o dia todo, eu sento e escrevo de uma vez. Mas eu não tenho uma regra. Um livro todo de uma vez só? Não, escrevo um capítulo, 2 capítulos. Sim. Mas eu não tenho uma regra de escrever, vou escrever 10.000 palavras hoje, mais 5.000 amanhã, não. Eu vou escrevendo o que vai me dando vontade dentro do prazo que eu tenho aí. Entendi. É bem flexível. A gente conversou na semana passada com a Tati Machado, conhecida sua, né? Se vocês têm um grupo que fazem intercâmbio de escritores, agora também... Isso, agora vocês também vão movimentar isso, né? Vocês trocam ideias, se reúnem para falar sobre escrita. Esse trabalho também é bacana a gente faz. Sim, eu faço com a Tati, que são a Tati, a Aimee, a Clara, que são as escritoras aqui da região, de Niterói. Como outras escritoras, na verdade, eu me junto com todo mundo. Não, mas o importante é divulgar a literatura nacional e fazer presença no mercado para mais leitores lerem os nossos livros e mais editoras publicarem autores nacionais. Acho que, para mim, isso é o fundamental. Então, por isso que eu me junto com todo mundo. E é uma festa, né? É muito legal. Eu imagino que seja. Imagina você, os blogueiros. A gente estava falando da importância do blog, né? De você ter o retorno dos blogueiros, das pessoas que te acompanham. Uma plataforma digital, né? Para você. Esse retorno que você tem dos seus leitores, que falam, esse personagem parece comigo, eu estou me vendo naquele personagem, né? Eu acho que a rede social, a internet, você que é ligada, conectada em praticamente todas as redes sociais, a importância que isso tem para o escritor, né, Carol? Muito, muito. Eu acho que eu não conseguiria ter lançado tantos livros se não fosse por causa da internet, da divulgação, da ajuda dos blogueiros, do Instagram, do Facebook. Tudo isso me ajudou muito, tanto a vender livros como a conseguir contratos melhores com as editoras. Era isso que eu ia te perguntar. O contato com a editora, a editora vendo o sucesso do seu livro numa internet, numa rede social, é mais fácil deles entrarem em contato com você, né? Isso funciona assim? Isso. Deles fecharem o contrato e um contrato bom, porque às vezes não é legal. Mas eles veem a sua divulgação na internet, vê seu esforço. As editoras gostam muito de autores que batalham, que correm atrás e que vão atrás dos seus sonhos. Se for aquele autor que fica parado em casa sem fazer nada, eles não olham muito. Não, com certeza. E a importância da inclusão, né? Voltando ao assunto das escolas, né? A importância da inclusão do aluno que lê, você vê que o aluno não gostava de ler, isso é importante também no cenário de levar um aluno desse para uma Bienal, nunca participou, nunca esteve lá, não tem ideia do que é aqueles 1000 estandes que tem lá dentro. Isso é fundamental, porque só estimula ele a ler mais, a procurar saber, e ajuda também no Enem, no vestibular, ajuda em tudo, porque você está lendo, você está adquirindo mais conhecimento e capacidade para argumentar nas provas. Eu sempre falo isso nas palestras. E acho que eles entendem. E indo num evento desses, eles ficam surpreendidos, mesmo que não comprem livros, mas eles estão lá, estão olhando o livro, estão olhando o autor, e eles se encantam e pedem até para ir no ano seguinte. Isso é muito legal. Muito bom. O livro, para você, a capa é muito importante? Qual a importância de uma capa bem feita, de uma capa que te motive a comprar o livro? Eu acho que a capa é fundamental. Fundamental. Né? A capa, para mim, tanto como leitora como autora, é o principal. Eu chego na livraria, eu só compro o livro com aquela capa que eu acho linda, que me chame a atenção, que vai ficar linda na minha estante. E é assim que eu planejo os meus livros também, junto com o editor. Olha, eu quero uma capa assim, quero uma capa assado. O Entre Dois Amores, eles me pediram conselhos. Vai ser assim, vai ser assado. Eu botei na minha estante, fiquei olhando de longe para ver se ia chamar mais atenção ou não. Aí decidi, não, vai ser a cor
azul que ficou melhor. Então, capa, para mim, se não for bonita, não dá, não vende. Pois é, eu tenho essa ideia também. Quando eu vou comprar um livro, se não for uma indicação, né? Claro que a indicação é outra coisa, mas eu, quando vou comprar um livro, a primeira coisa que me chama a atenção é a capa. A gente estava vendo esses dias os seus livros, todos são capas que chamam a gente para pegar, né? A fonte, o tipo de letra, isso é importante. A lombada também, que fica... A lombada, né? Depois na estante escondidinha, a lombada que chama mais atenção para a pessoa pegar o livro e comprar. As cores, né? Carol, querida, vamos falar mais Entre Dois Amores. A sinopse para a gente encerrar, vamos falar do que ele fala. Sim. De que o livro fala? É a história de Elô, que tem 15 anos. Ela ficou em recuperação em português e ela ama moda, só gosta de costurar e não entende por que tem que escrever e falar bem português. E a mãe obriga ela, não, você tem que passar para poder estudar para o vestibular, você não pode ficar assim. E ela contrata o vizinho, que já teve uma história com a Elô, para poder dar aulas para ela. E assim ele vai ajudá-la, vai surgindo um interesse. Só que a melhor amiga dela, a Amanda, se apaixona pelo César Rodolfo, que é o vizinho bem mexicano. E aí a Elô também começa a se interessar por ele, e aí vai ter uma questão e vários amores, e ele vai despertar ela o interesse de ler. Vocês comprem o livro na Bienal, comprem o livro na livraria. Aqui nas livrarias de Niterói já tem, todas as livrarias. Na Bienal a Carol vai estar lá todos os dias de 3 a 13 de setembro, na Bienal, 17ª Bienal no Rio Centro. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui. O espaço está aberto para você. Quando você quiser vir bater um papinho com a gente, está sempre aberto. Encerramos esse nosso programa do Grupo Mônaco Cultura e Saúde. Assistam agora Elizabeth do Vale. Muito boa tarde e obrigada. A Fazenda Escola de Cachoeiras de Macacu faz parte da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense e é onde os alunos travam contato com os animais de grande porte. A Fazenda Escola ela nasceu da necessidade do aluno fazer aula prática dentro dessa área de produção animal. Lá o aluno tem a chance de fazer um toque, né, numa vaca, saber se a vaca está prenha, há quanto tempo. Então, uma cesariana, o aluno vai aprender a fazer uma cesariana junto com o professor, tudo com muita preocupação no bem-estar animal. Então, a fazenda ela visa aulas práticas de manejo, o aluno vai aprender a examinar um cavalo, examinar um boi, tem os ovinos lá também, tem algumas ovelhas, né, tem coelhos, então o aluno vai aprender o manejo do coelho. E o suíno, que tem dupla finalidade, uma na área de produção e a outra na área de pesquisa e produção de medicamentos, em sociedade com o Instituto Vital Brasil. E nós estamos engatinhando na produção de peixe. Então, lá tem um açude que já inicia uma criação de tilápia também. A fazenda foi adquirida em 1988. Distante apenas 75 quilômetros da sede da Faculdade de Veterinária em Niterói, o acesso à fazenda é feito com facilidade. Está localizada no quilômetro 32 da rodovia RJ-122, no município de Cachoeiras de Macacu. As turmas do curso de veterinária são divididas em 2 grupos, e esses grupos se revezam na estadia de 5 dias na fazenda, de segunda a sexta-feira. Nossa faculdade de veterinária ela tem 2 cursos de pós-graduação, com mestrado e doutorado, sendo que um deles é na área de clínica e reprodução. A área de reprodução é uma área muito importante dentro da medicina veterinária. Quando o primeiro bebê de proveta nasceu na década de 70, a primeira vaca de proveta já tinha mais de 20 anos. É feito também pesquisa na área de nutrição, as melhores condições de nutrição, alimento para o animal que dê o melhor ganho de peso para esses animais. O que a gente evita fazer lá são trabalhos experimentais, mas algumas pesquisas, por exemplo, a medicina humana quer testar uma técnica nova, então eles vão testar uma cirurgia de rim, por exemplo,
né, para a medicina humana. Então, nós temos médicos daqui, do Antônio Pedro, do curso de pós-graduação da medicina, que vão lá e fazem uma cirurgia. O suíno vai ser abatido. Então, eles fazem aquele trabalho experimental, aí sim, experimental naquele suíno. A Fazenda Escola tem uma área de 168 hectares para atender a diversos projetos. A produção de gado de leite, de corte, suinocultura e ovinocultura. No local, também são desenvolvidas diversas linhas de pesquisa. Para complementar o Hospital para Animais de Pequeno Porte, que já existe em Niterói, ou VET, há na Fazenda um espaço reservado para a construção de um hospital para animais de grande porte. Ela está inserida numa região de criação de bovinos, de equinos e de pequenos ruminantes, e com isso a demanda é grande por atendimento desses animais. E a construção desse hospital aqui vai servir para a prática e aprimoramento dos nossos alunos. A Fazenda Escola ela é essencial para os alunos de curso de veterinária, tendo em vista que diversas disciplinas ministram aula na instituição, no caso na Fazenda Escola, apesar da distância de quilometragem da sede para a fazenda é relativamente próximo, e para muitos alunos esse é o primeiro contato com animais de produção. Então, desde a disciplina do curso básico até a da parte do curso profissionalizante, já as mais do final de curso, é fundamental que eles venham à fazenda, tenham interação com a vida rural, com os animais, vejam de fato que tem muita diferença do que é passado na literatura, o que de fato ocorre na vida de campo. A gente já tem hoje em dia no mercado vários ex-alunos muito bem colocados, que isso vale de estímulo para eles. Como nossa faculdade ela fica no local de área urbana, né, totalmente diferente de outras universidades que se encontram no meio rural, então essa oportunidade que nós temos de sair da cidade para o campo e podermos aprender um pouco mais nossas atividades voltadas para esse sentido, no caso para a clínica dos animais que sejam voltados para a área das propriedades rurais. As atividades aqui da Fazenda Escola são super importantes para a nossa formação como futuros médicos veterinários, porque a gente pode vivenciar a prática, como é que de fato as coisas ocorrem, que a gente vê na teoria, na sala de aula, e sem essa prática isso seria... Eu acho que a prática é indispensável para o nosso aprendizado, para complementar o aprendizado, tudo que a gente vê em sala de aula. Só aula teórica dentro de sala de aula, por mais que se passe vídeo, foto, slide, etc., uma coisa é ver no vídeo, outra coisa é você pegar o animal e ver as dificuldades que existem na vida real e ver que o animal ele não coopera muitas das vezes, que a cirurgia sangra muito mais do que você vê no vídeo, a coisa não é tão estática assim, ocorrem intercorrências, mas que no final, sendo tudo bem conduzido, de maneira respeitosa, etc., as coisas fluem de maneira adequada. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje, há pedidos, muitos e-mails, pedindo que a gente comentasse sobre as manifestações do final de semana, do dia 16, aqui em Niterói. Trouxemos hoje para isso o doutor Gustavo Fuscaldo, da FAM, Frente Advocatícia Niteroense, da qual eu... tenho as melhores impressões. Obrigado, Ed. É um trabalho que eu divulgo e divulgo com muito apreço, porque vocês especificamente lutam por mais vida, mais segurança e mais bem-estar. Então tem o meu apoio totalmente, né? Acredito que da Bené também, né, Bené? Com certeza, até porque não é todo mundo que faz uma advocacia pro bono, né, que é um foco de vocês. Então, eu acho que muito bem-vindo, doutor, nesse momento, né, um momento que o país está vivendo, né, um caos tão grande. Um caos tão grande, é verdade. A gente precisa sempre dessa representação, dessa cidadania muito ativa, claro, e desse incentivo que você tem dado, né, pessoalmente, falando com a sua presença e, aliás, a presença da sua esposa também, que eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. E a Elídia, embora não esteja na mesma área sua, ela está na área da saúde, né? Mas ela batalha muito, é uma lutadora, né? Tem um dinamismo também maravilhoso. Então, eu tenho acompanhado isso muito de perto.
E gostaria hoje, então, de deixar para você os comentários sobre as manifestações em Niterói no domingo, onde você e Elídia, observei o tempo todo, que tiveram ali numa dinâmica e numa troca nessa questão da cidadania ativa, né, estimulando as pessoas que ali estavam, conversando e abraçando as ideias, que são muitas nesse momento, né, já que a gente vive um caos muito grande. Mas então vou deixar a palavra com você, senão eu fico aqui. Tá ótimo, Beth. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Beth, boa tarde, Bené, boa tarde a vocês que estão aí nos assistindo. O movimento das ruas é um movimento que vem desde o período eleitoral, né? Parece que começou ali, parece que havia uma lacuna muito grande entre o povo e seus representantes. E o que levou essa eleição passada a ser tão quente, tão acirrada, ao ponto de você ver amigos discutir no mesmo nível de flamenguistas e tricolores, ou seja, as pessoas realmente vestiam a camisa das suas ideias, vestiam a camisa de suas representações e batalhavam as ideologias, discutiam, isso foi muito bacana. Veio a eleição, ocorreu a diplomação da representação nacional, enfim, dos representantes também no plano estadual, o municipal será no ano que vem, e ao mesmo tempo a gente vem reparando que não houve uma representação efetiva da população como um todo. E esse processo, a gente avalia que vem numa crescente de insatisfação popular, o que vem motivando esses movimentos, que o primeiro foi em março desse ano, e, consequentemente, mais manifestações tendem a surgir exatamente nesse sentido. O primeiro ponto que a gente avalia, que as pessoas têm grande insatisfação, porque primeiro a gente precisa falar da insatisfação para depois falar do porquê dessa manifestação. É exatamente por conta da falta de clareza, de informação sobre o que está acontecendo com o país, né? Então, as pessoas têm consciência de que, em que pese a mídia e as comunicações oficiais divulguem um cenário, elas verificam no seu dia a dia que o alimento ficou mais caro, que a água subiu, a luz subiu. Então, assim, foram vários fatores econômicos que foram alterando a vida do cidadão brasileiro. Ele conhece, ou ele mesmo acabou conhecendo a questão do desemprego, que também tem sido uma crescente aqui, em especial na cidade de Niterói. Um estaleiro fechou, gerou demissões, impactou na economia local, enfim. Então, esse cenário é preocupante para o cidadão, em especial o cidadão de Niterói. Então, aqui a gente tem verificado que as pessoas têm, nessa crescente de falta de representação, a necessidade, ao mesmo tempo, de se fazer representar por alguém. Mas, a princípio, também a gente não verifica quem seria esse alguém a representar a população. E, ao mesmo tempo, a gente verifica que a população quer um espaço para também expor as ideias de uma forma ativa, e o que a gente conclama a cidadania ativa. As pessoas estão realmente, talvez pelo efeito das redes sociais, que criou um facilitador, né, um canal facilitador, em que todo mundo pode debater, interagir, ou seja, pessoas famosas, políticos, autoridades afins, até religiosas e militares, estão nessas redes sociais e acabam tendo um processo de comunicação muito mais fluido, que até então não existia. E parece que realmente houve uma explosão de vontade de participar disso tudo. Então, esse movimento das ruas, na minha leitura, percepção, até confirmada pelas vezes que nós participamos desses movimentos, sempre zelando o quê? Né? É até importante reforçar isso. Por que nós estávamos lá? O nosso grupo é um grupo de advogados, e a função principal do advogado é zelar pelo Estado Democrático de Direito. Porque se não houver um Estado Democrático de Direito, a profissão do advogado não tem o menor sentido. Porque exatamente o advogado ele é um operador do direito e ele só tem a sua razão de ser no Estado Democrático de Direito. Tanto é que é um dispositivo do nosso Estatuto da Advocacia, que é um dever da Ordem dos Advogados zelar pelo Estado Democrático de Direito e pelas garantias. E a garantia mais sagrada que existe no Estado Democrático de Direito é a garantia de se manifestar livremente, de se reunir pacificamente em locais públicos, sem armas. É importante destacar, o dispositivo da Constituição é muito claro, sem armas, e isso somente requer o quê? Que haja o prévio informe às autoridades públicas, sem que haja frustração de uma outra reunião previamente marcada e comunicada pelas autoridades públicas. Então, nosso papel foi exatamente esse, acompanhar, verificar se as pessoas poderiam exercer esse direito de se manifestar livremente, sem risco
pessoal, sem risco à sua garantia de ir e vir também, sem qualquer outra represália ou censura, que era o mais importante. Então foi bacana porque assim, realmente foi uma manifestação pacífica. Não digo que foi apolítica, porque não existe apolítico, né? Pela teoria geral do Estado, todos nós somos seres políticos. Mas acredito que ali teve espaço para várias pessoas com várias ideologias diferentes expressar suas opiniões. Boas ou não cabe a nós avaliar. Eu acho que ali o espaço era exatamente para quê? Porque as pessoas tivessem um momento em que elas pudessem expor suas ideias. E eu acho que isso é o mais bonito na democracia. Até que tinha algumas pessoas que falaram, eu estou tão emocionado que para mim parece uma final de Copa do Mundo. Então você ouvir um cidadão, ouvir uma fala nesse sentido, é realmente revigorante para nós que atuamos na questão da cidadania ativa e de conscientização do cidadão dos seus direitos e seus deveres enquanto cidadão. Doutor Gustavo, agora me diga mais especificamente o que você viu em relação a uma comparação dessa última manifestação com as outras que já aconteceram. Olha, Beth, nessa manifestação, eu acho que foi até uma constatação de todos, né, pelo menos participaram de lá e lá estiveram, ou passaram por lá, que realmente houve maior número de pessoas ali. Houve uma exposição maior, não sei se houve uma divulgação maior, ou há uma necessidade maior, ou um sentimento de que realmente há necessidade de se fazer algo, nós verificamos que realmente existia maior número de pessoas ali, o que é uma coisa bacana, do ponto de vista da cidadania ativa, mas ao mesmo tempo é uma questão preocupante, porque isso também denota que as pessoas não estão satisfeitas com o governo. E aí eu lembro aqui de uma fala do senhor Direta Já, que era o nosso finado Ulisses Guimarães, que na medida em que um povo dá o mandato é nada mais do que uma figura talvez mais fácil de trabalhar, uma procuração a um representante do povo, ele também tem o mesmo direito, uma vez otorgado, de revogar caso aquele mandato não esteja lhe atendendo. Então, assim, a única coisa que nos preocupa, do ponto de vista da estrutura da democracia, é que realmente pode se deflagrar daí um movimento no sentido, talvez, de revogar esse mandato otorgado aos representantes aí, que no caso estão sendo objeto de críticas severas, exatamente por conta, talvez, de, pelo menos não cumprir com o compromisso principal, que é a transparência daquilo que está ocorrendo no país. Eu acho que assim, o que a gente verifica é que realmente as pessoas estão satisfeitas, verifica-se que elas têm consciência de que está acontecendo alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo elas não conseguem vislumbrar efetivamente o que está errado. Então acho que assim, a primeira coisa talvez para até ter uma melhor gestão dessa situação como um todo, e eu ouvir de certa forma já a voz das ruas, eu acredito que seria que o governo se posicionasse em relação, primeiro, à questão da transparência. Realmente, o que está acontecendo com o nosso país? Os índices econômicos realmente são esses? Há inflação? Há risco de disparada da inflação? Porque assim, não adianta mais esconder e jogar poeira para debaixo do tapete. Assim, eu acho que, graças a Deus, de certa forma, nosso cidadão hoje já é um cidadão mais instruído, talvez por excesso de informação difundida. Então, é isso que chamamos a atenção nesse momento, que realmente há uma insatisfação, é uma coisa visível, exatamente pelo número de pessoas que estavam ali presentes, assim, expondo suas ideias, aquilo que eu falei, boas ou não cabe a nós avaliar. Eu acho que tem que prevalecer sempre é o consenso da maioria. Então, assim, é uma questão realmente talvez de ouvir mais essa voz das ruas e já começar uma movimentação num primeiro momento, no sentido de quê? Informar com clareza o que está acontecendo com o país. Claro. Doutor Gustavo, o meu sentimento, na verdade, é que a população, nós, enquanto brasileiros, nós realmente fomos enganados. Um sentimento pessoal. Aos 53 anos de idade, acho que eu posso dizer isso, até como cidadã, como jornalista, como mãe. Os meus filhos, né, Beth? Nós já temos filhos aí na casa dos 30 anos. Então, vivemos períodos, você citou Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, que era uma pessoa transparente, ele dava a cara a tapa e a gente sabe que ele pagou talvez o preço por isso, né? Viveu toda a pressão do que é um programa de fazer as diretas. Então nós que acompanhamos as diretas, os caras pintadas, etc., e toda a figura do Ulisses, tanto que quando você cita a figura do Ulisses Guimarães, eu consigo fechar os olhos e vislumbrar o Ulisses Guimarães como se ele estivesse presente hoje. Então, confesso que me senti nesse pleito completamente enganada. Por quê? Porque o que acontece 6 meses depois não é o que foi pregado durante a campanha. Então eu acho que se eu aí exclui toda a formação, exclui toda a intelectualidade.
Vamos falar do dia a dia, vamos falar da ida ao supermercado, do aumento da violência, da corrupção estampada, que parece que estava tudo, como você disse, estava tudo embaixo do tapete e de repente não tem como, sei lá, aconteceu um vento muito forte e o tapete não aguentou o vento e a poeira. A corrupção entendeu? Institucionalizada. Né? A Operação Lava Jato, quando você lava uma coisa é para ficar limpo. Quanto mais lava, mais sujeira aparece. Então, você me desculpa, eu não sei o que, enquanto advogado, você pensa disso. Mas as vozes que eu escuto na rua e no programa de rádio e como jornalista, as pessoas todas estão me dizendo, nós fomos enganados, nós votamos numa coisa que não existia. Que não existia. E aí eu li no seu site que uma das premissas do seu trabalho como advogado é a observância de regras anticorrupção e as práticas do direito, que são as premissas da atuação de vocês enquanto advogados. Essa premissa de regras anticorrupção e de boas ações, elas têm que fazer parte do governo. Isso aí não é favor para nós, não. Isso é obrigação do governo, né? Você sabe, né, que assim, já existe toda, vamos dizer assim, esse aparato legislativo nesse sentido. Infelizmente, o que ocorre é o desatendimento das normas, que assim, nosso país, ele é exímio criador de leis, assim, leis iguais a esse país. Mas não operacionaliza, não né? as executa, não as dá aso a cumprimento. Então, assim, por exemplo, o nosso Código de Defesa do Consumidor é um código maravilhoso, foi um código copiado no mundo inteiro. Mas o que aconteceu com o direito do consumidor nesse campo? Está faltando políticas públicas aí. Com relação à sua sensação da eleição, é de praticamente 100% das pessoas que estavam ali nas manifestações de rua. Porque as pessoas que votaram na atual governante, as que não votaram já tinha, vamos dizer assim, de certa forma, a premissa lançada sobre aquela situação. A percepção disso, melhor dizendo, lógico. Mas aquelas que votaram no atual governo não se sentem muito confortáveis, porque uma das coisas que foram ditas até nos últimos debates era que exatamente não seria feito absolutamente nada do que está sendo feito. Então, assim, o mínimo que se espera é um compromisso com alguma coisa, né? Assim, alguma diretiva, até não digo com as palavras exatamente, mas assim, com a ideologia da coisa. Então, assim, você já viu logo no início do ano que direitos trabalhistas que foram tão defendidos foram, de certa forma, suprimidos, medidas de cunho fiscal que tinham que ser feitas e foram repelidas na época de campanha, realmente agora foram implementadas. Então, assim, falta o quê? É transparência. Eu acho que, assim, o que as pessoas efetivamente estão cansadas, independente de partido, é exatamente com a falta de transparência. Eu acho que, assim, a primeira coisa que se quer, que a rua, que a gente escuta da voz da rua, é exatamente que haja mais clareza nesse atuar. Olha, se errou, ok. As pessoas não estão nem aí para julgar, acho que já passou desse momento. Agora não se quer mais esse compromisso com o erro. Isso. Eu acho que assim, o que a gente conseguiu aferir é exatamente isso. Errar é da natureza humana, manter é que aí já gera um complicador. Então, assim, nós queremos que o país cresça. Eu acho que não existe um brasileiro que queira ver esse país mal. A verdade é essa. Eu acho que, assim, de toda forma, se existe um lado A que está num sentido e um lado B que está no outro sentido, é bacana da democracia. Só que a gente tem que ter consciência também que ambos os lados querem o melhor. Né? E o problema também crucial é que a economia do país está indo para o espaço, né? Porque está faltando o quê? Direcionamento, né? Aí eu volto, porque agora a crise de representatividade está efetiva, né? Porque o governo está receoso de sofrer ações, né? Fala-se hoje que talvez a melhor opção para ela fosse a renúncia, enfim, alguns pedem um impeachment dela, exatamente porque já verificaram que talvez ela não tenha esse ato nobre, democrático de verificar, de se expor à renúncia. Enfim, independente dessas questões, a questão toda que a gente identifica nisso aí também é que falta a presidente, exatamente por conta dessa blindagem, que ela firme a direção do país, ou seja, se ela errou na eleição de ter dito que não ia fazer essas medidas, agora está fazendo, ela tem que falar, justificar, não, nós erramos, realmente o cenário é esse, é isso que tem que ser feito. E na medida que não há, é igual um barco sem um comandante. Um barco sem um comandante, o que acontece? Se muda o vento, ele vai para um lado, se vai o vento para o outro, ele vai. Então, assim, pode bater numa rocha nesse meio do caminho. Está faltando, a palavra governo vem de kibernetes, que do grego quer dizer realmente comandante, aquele que comanda o barco. Então, assim, está faltando comandante do barco. Quem está exercendo essa função de comandante do barco? Então, assim, verifico que a crise econômica hoje é também por conta desse cenário político, mas também, principalmente, porque está faltando a diretiva de ações para que se saia dessa crise.
Mas, doutor Gustavo, deixa eu fazer aí a minha colocação, então. A Bené falou, você está falando aí. E, olha só, o que a gente percebe é que ficam, de certa forma, até a população entra, quer dizer, aceita o convite para ficar nessas briguinhas menores de é o partido tal, é o partido X, é o partido Y, é o partido... Ora, bolas, a crise é muito grave, o caos é muito grave. Não se trata desse partido, ou daquele partido, ou do outro partido. Se trata de que esse país está afundando. Sim. Né? E a população está afundando junto. E a população está carente de muita coisa. Acima de tudo, está carente de emprego, está carente de saúde, está carente de educação. Nós estamos afundando, gente. Quer dizer, não se trata de ficar com essa coisa como se fosse time de futebol. Você começou aí falando, né, se é o time tal que vai vencer, se é o time... Então, não estamos falando aqui de política partidária. Exato. Nós estamos falando que passamos por uma crise, uma coisa pavorosa, e que, na realidade, não estamos desconfortáveis, não estamos apavorados. Porque daí para pior, só se a violência for para a rua de tal maneira que aí a coisa vire sangue. Porque até assim, a gente escuta muito, muito, é como, né? A gente está vendo a coisa caminhando. E como advogado, então a gente escuta mais ainda, né? É quase igual a profissão de padre, é quase um confessionário, então a gente acaba escutando muita coisa. A gente verifica que de todas as crises que esse país já enfrentou, essa parece ser a primeira crise em que realmente afetou todos os setores da economia. Parece que o índice aí vou dizer receio, não gosto muito de usar a palavra medo, mas o receio geral está de tal forma que as pessoas estão se retraindo. Então, assim, as pessoas estão deixando de consumir, as pessoas estão deixando de viajar, as pessoas estão deixando de fazer uma série de coisas, exatamente pela incerteza do que vai acontecer. Olha, então, eu vou fazer somente o necessário. Então, o que é o necessário? As pessoas estão praticamente hoje fazendo o mínimo existencial. Restaurante no centro de Niterói, por exemplo, caiu. Pô, é uma coisa que é impensável. Porque, assim, não é um restaurante de final de semana, não é um deleite. Assim, as pessoas realmente estão trabalhando, não é difícil, até por questão de trânsito, uma série de coisas, voltar para casa. Então, ou seja, ou as pessoas realmente estão levando comida de casa ou estão lanchando, não estão mais fazendo refeição. Aí já vai deflagrar um outro problema, que é a questão da saúde. Né? Que assim, tem que se alimentar bem. Então, realmente, essa questão da ideologia dos times que a gente conversou, ela ocorre porque as pessoas tá faltando até a figura, acho que é do herói, né? As pessoas parecem que estão esperando um salvador, alguém que vai realmente dar a solução, salvar essa pátria. Nesse ponto em que chegamos, as pessoas têm que se dar as mãos, né? E moralmente, acho que a crise moral o nosso Congresso está uma coisa pavorosa. Sim. Eu acho que talvez aqui nessa, vamos dizer assim, nessa troca de ideias proveitosa, eu acho que talvez uma das ideias seria o quê? Exatamente diante de tanto acirramento por coisa pequena, né? Porque bem ou mal, assim, partido político, é difícil você entender até qual é a ideologia política desses partidos que nós temos hoje. Sim. Um ou outro você consegue verificar, mas assim, na grande maioria você realmente não vê uma bandeira real. Porque na grande maioria o que a gente vê é o levar vantagem, é a troca de favores, quer dizer, o cenário que a gente tem é esse. Talvez seja realmente o quê? Dar as mãos uns aos outros e verificar o quê? O que a gente quer para o país. Né? Eu acho que é o primeiro passo, né? Não é ver quem está certo e quem está errado, é ver o que o país precisa e construir uma agenda, porque um grande problema também no nosso país é que falta uma agenda de crescimento. O que o nosso país quer daqui a 10 anos? O que o nosso país, eu digo nosso país, assim, nós, né? Porque assim, somos nós que também vamos dirigir, né? Porque nós estamos aqui. Aí tem aquele negócio que muita gente falou no início do ano, eu vou embora do país. Quando começou, porque as pessoas já estavam cientes de que iria acontecer essa questão econômica toda, e realmente muitas pessoas foram embora do país. Porque aquela sensação de não pertencer mais a esse coletivo. Se a maioria quer isso, tudo bem, eu não estou satisfeito com isso, eu vou embora. Eu, particularmente, optei por ficar. Porque eu gosto daqui, aqui está a minha família, os meus amigos, e eu acho que assim, ainda há a possibilidade de realmente a gente dar uma guinada aí. Vamos construir uma agenda. O que seria isso daí? Realmente, o que as pessoas que aqui estão querem para esse país? É o quê? Desenvolvimento econômico, é geração de emprego real, renda real, não é número. A gente não quer saber de número. Número é bom para referenciar, mas a gente quer o real. Acho que essa ilusão, essa magia fica muito bem na Disney. Né? No nosso país, a gente é o país do real. A gente precisa ter informações reais, primeiro para traçar o nosso plano de fuga, né? Porque a gente precisa saber para onde que nós vamos. Né? E o plano de fuga não é sair do Brasil, é o plano de fuga da crise. Claro. Não é? E aí só pode ser feito com o quê? Com uma agenda construída e com o governo para que haja o quê? O comando desse barco até essa meta. Acima de tudo, tem que ser feito construtivamente. Independente de quem assumir aquele posto ou não. Sim. Acho que é uma agenda nacional. Você acha que essa aproximação que a Dilma Rousseff criou agora, para que o povo diga a ela
coloque as suas opiniões, né? Que agora o governo criou um portal que é uma ponte entre o povo. Esse portal veio meio tarde na visão do senhor ou ainda dá tempo? Eu acho que nunca é tarde para nunca é tarde para assim, fugir do erro. Né? Assim, errar é da natureza humana, foi o que eu já falei. Mas acho que permanecer é ruim. Então o que ela está fazendo de certa forma é que ela está começando a querer ouvir. A questão é, primeiro, verificar se esse canal vai ser um canal efetivo. Ou é só um canal criado exatamente para dizer, olha, eu fiz uma solução aqui para ouvir o povo. Então, assim, o que a gente tem que verificar exatamente, vai ser ouvido, ou seja, aquela construção feita, porque às vezes você vem uma ideia boa. Eu estava conversando com a Beth um pouco antes de começar o programa, e assim, as pessoas tinham necessidade de expor suas ideias. Então, assim, quando a gente saiu da manifestação, as pessoas foram se dispersando, umas vinham conversar conosco, e a gente ouvia boas sugestões assim, de pessoas que às vezes, se a gente encontrasse talvez numa fila de banco ou no mercado, a gente não daria tanta atenção, mas ali estava aberto esse canal para esse tipo de diálogo. E assim, foram boas ideias. Eu fiquei surpreso, eu falei, poxa, por que não vai? E aí esse cidadão virou para mim, olha, doutor, eu já coloquei isso daí, já mandei para e-mail da presidência, já fiz, infelizmente não tive uma posição. Então acho que assim, se realmente for um canal efetivo, batemos palmas para essa iniciativa. Agora, se não, infelizmente, isso não vai ser um paliativo que também vai gerar o quê? Mais insatisfação. Eu acho que assim, o momento, isso foi sentido realmente no domingo. O momento que nós estamos é de insatisfação geral. Então, o povo não é tolo. O povo não é tolo. Então, criar medidas que não são reais vai aumentar a insatisfação e vai ficar insustentável governar esse país, se já não está. Gente, que programa para uma reflexão. Eu acho que é por aí. Não tem que parar com essas briguinhas de não, é o partido tal, é o partido tal. Quem é que vai assumir? O futebol nosso está tão ruim que o pessoal migrou para a política. Isso, gente? Porque são as nossas vidas. Não, a vida da população está muito sofrida, está em jogo. Se bobear mais o que quer, vai rolar sangue, então, porque como é que vai ficar? Porque o que acontece? As revoluções populares, elas começam numa crescente, né? Não se explode uma manifestação do dia para a noite. Claro. Né? As pessoas estão vivendo sua vida bem, olha, eu vou fazer o que na rua se minha vida está boa? Então, assim, se as pessoas já se dispõem a ir à rua com panela, ou com buzina, com camisa, com cartaz, é sinal que as coisas não estão bem. Não adianta fazer propaganda institucional, não adianta nada que não vai contrariar o movimento que se verifica a todos os olhos aí, que é um movimento autêntico, por mais legítimo. Que não queiramos, ano que vem nós temos uma Olimpíada. O mundo vai estar olhando para nós. Que país nós temos para mostrar? Com estrutura, aí vem a questão da despoluição da Baía de Guanabara. Houve compromisso de despoluir a Baía de Guanabara. Verdade. Foi-se posto uma verba orçamentária. Bilhões. Exatamente. Qual a prestação de contas disso? E nada aconteceu. Foi feito? Porque se verifica hoje que, assim, se você entrar aqui, atletas de ponta olímpicos vieram fazer um evento teste aqui e foram hospitalizados com problemas de saúde. Então, assim, e esses países, como é que ficam nessa situação de mando minha representação para lá? Porque assim, se eu não mando, gera um problema internacional. Pois mas já tem uma falácia, mas já tem uma falácia aí sobre isso, que isso foi forjado, que não é bem assim, que as águas da lagoa não estão tão poluídas assim, porque tem pessoas que daqui que se lançou na Baía de Guanabara. Pois já disseram, já houve uma falácia aí desdizendo isso aí. Mas aí aquele negócio, dizer, você vê essas pessoas que contrariaram, você vê elas se banhando na praia de Caraí no final de semana, a gente não verifica, assim. Eu, por exemplo, eu tenho uma enorme vontade de me banhar naquela praia. Às vezes a gente verifica lá que tem um informe, né, recomendado, mas eu não me sinto ali olhando, pelo menos, eu não me sinto confiante de entrar naquela água. Não, eu quando criança, eu nasci aqui na Pereira Nunes, no Ingá. Eu já tive hepatite aqui na Praia das Flechas com 6 anos de idade. Eu acho que assim, falta transparência e é verdade. Eu acho que assim, o momento agora é esse. Assim, dá para resolver essa questão da Baía de Guanabara? Isso é antigo, isso não é de agora, não. Tem que verificar, é possível. Você calcula agora. Agora tem que ser cumprir com essas metas que foram programadas, essa agenda, porque isso foi uma agenda também. Gente, assumida. Nosso tempo. Vou deixar as despedidas para você, Gustavo. Convidá-lo para voltar, gente. Sim, com certeza, mas esse canal está aberto. Isso aí está aberto. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar dessas informações que são importantes e ao mesmo tempo externar um sentimento de felicidade, que assim, em que pese tudo isso que está acontecendo, que pese tudo isso que falam do nosso povo de uma forma geral, o meu sentimento é de felicidade pelo que eu vi na praia esse domingo, pelo que eu vi no país de uma forma geral, que a partir do momento que as pessoas saem da sua zona de conforto
e vão realmente, porque eu vou dizer lutar, né? Assim, não é a palavra que melhor diz, mas tem uma certa força e talvez é isso que eu queira dizer. Vão lutar por aquilo que elas acreditam, isso para mim não tem preço. Então, meu sentimento, pelo que eu tenho visto, é de felicidade. Infelicidade, talvez, com que aqueles que estão à frente disso e poderiam resolver, estão se omitindo e não estão resolvendo. Mas, ao mesmo tempo, feliz. Porque uma hora essa equação vai ter um equilíbrio. A população vai ter que ser ouvida e o governo vai ter que atender as reivindicações das ruas. É isso. Muito obrigada pela sua presença. Contamos outras vezes. Pode contar. Tá? Muito bom podermos fazer essa reflexão. Gente, até para a semana, gente. Meu beijo até o próximo programa.